por mais que eu tenha falado assim bastante sobre a sua história, eu queria entender um pouco na sua trajetória de vela, porque eu entendo que você veio de família para isso, só que para você querer abraçar, não é só algo que é empurrado para você. Você tem que querer muito. E como que foi você ativamente, né, entrar nesse mundo de vela? Os desafios que você encontrava? O início foi totalmente lúdico, né? Eu acompanhando meu avô, passeando. Eu só comecei a competir meio tarde para os padrões de hoje. Foi quando nós fomos morar em Brasília, aos 13 anos, que eu comecei a competir lá no Lago Paranoá. E, e aí a coisa foi crescendo aos pouquinhos. Em, Pouco depois, quando eu fui fazer a universidade em Niterói, na Universidade Federal Fluminense, comecei a competir com meus tios e como tripulante deles. Aprendi muito com eles. Meus tios foram a 2 Olimpíadas, foram tricampeões mundiais. E veio a oportunidade de ir para a Olimpíada. E como que foi esse seu processo de aprendizado? Porque grande parte disso é aprender, né? E você não começou, obviamente, liderando ali um veleiro, você começou fazendo outras coisas. Eu comecei competindo em barcos pequenos, no Snipe, que era o barco que meus tios foram tricampeões mundiais. São um barco para 2 pessoas, é uma classe pan-americana até hoje. E quando fui para o Rio, comecei a competir de tripulante deles, de um deles no Solim, e do outro na classe Star, que foram as 2 classes que eu, curiosamente, fui fazer os Jogos Olímpicos. A primeira Olimpíada eu fui com o Solim, e a segunda em diante eu fui com o Star. Entendi. Isso realmente mostra, às vezes é engraçado, né? Quando a gente começa lá atrás e a gente vê que, pô, eu comecei naqueles barcos e foram os barcos que depois você se destacou. É uma coisa muito interessante. E quais foram os maiores aprendizados durante esse seu período? Porque não é alguma coisa tão simples assim, obviamente, de você sair de uma coisa que você começou ali, obviamente, de família para competir. A gente tinha um foco muito diferente de hoje, né? Hoje você já tem alguns exemplos de gente que acabou vivendo do esporte da vela, né? Naquela época não existia patrocínio, não era permitido o patrocínio, né? Então não se vislumbrava se viver Era patrocínio, era tudo privado, assim, você que tinha que ter o barco, mas tinha que ter aí tudo. tem um custo. Obviamente que a minha família não conseguia cobrir, né? Por isso eu acabei fazendo a campanha olímpica de Los Angeles, né? Com o Daniel Adler. Convidei ele para fazermos juntos e a maior parte da campanha quem financiou foi o Harry, o pai do Daniel. A gente fez uma campanha super vitoriosa, conseguindo chegar à medalha de prata lá em Los Angeles, perdendo só para os americanos, que estavam velejando em casa. Os americanos, na época, eram a maior potência da vela, hoje são os britânicos. Então foi assim que eu consegui chegar na vela olímpica, né? Aí depois a gente continuou ainda um pouquinho e acabei migrando para o Star, né? Uma classe onde eu me adaptei super bem. A primeira Olimpíada a gente estava indo bem, eu e o Nelson Falcão, mas tivemos uma quebra que acabou custando a medalha de ouro. A gente teve que se consolar com uma medalha de bronze. Em seguida veio a Olimpíada de Barcelona, que a gente sofreu muito. Foi a primeira Olimpíada onde já era permitido o patrocínio, mas a gente não conseguiu muito apoio aqui no Brasil e ficamos um pouco defasados. Eu acabei começando a competir em vela de oceano para poder bancar a vela olímpica, né? Mas isso, por um lado, fez com que a gente
não pudesse se preparar corretamente para Barcelona, mas, por outro lado, abriu muitas portas para mim, para viver da vela, né? Então, comecei a competir em barcos grandes na Itália, que me levaram depois para fazer a America's Cup e a volta ao mundo mesmo. Então, essa experiência lá teve um lado ruim, né, e um lado bom, como quase tudo na vida, né? A própria Olimpíada de Sydney, depois, a gente estava indo muito bem, mas a gente estava muito sem treino, porque foi logo após a primeira competição que eu fiz de America's Cup. Eu fiquei 3 anos treinando para aquela competição e praticamente não velejei de estar. Então, faltou um pouquinho de ritmo na Olimpíada de Sydney. Mas, por outro lado... Para quem está ouvindo a gente, desculpa interromper, o Star, ele como que é esse barco? Como que é essa categoria? Deixou de ser olímpico, né, desde Londres, mas é um barco... Era o maior barco da época da Olimpíada e um barco muito antigo. Um barco que foi projetado em 1912.